Queridos irmãos, o texto bíblico se encontra em Isaías, capítulo 55, verso 10 e verso 11. A palavra não voltará vazia, é o tema que eu dei para este sermão. A palavra não voltará vazia. Isaías 55, verso 10 e 11. Assim diz a palavra do Senhor. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que comem. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que a designei. Queridos irmãos, ao longo desta semana, nós estivemos falando da importância da palavra de Deus, a importância que a palavra de Deus tem em nossas vidas, a importância que a palavra de Deus tem em nossa igreja. Essa semana nós também conhecemos o Ministério Prega a Palavra, a sua visão, a sua missão. Esta semana nós oramos por pastores, nós oramos por igrejas, nós oramos pelas nações. Mas a pergunta que fica é a seguinte: vale a pena investir na palavra de Deus? Vale a pena investir na proclamação da palavra de Deus? Vale a pena investir tempo a sós com o Senhor? O profeta Isaías, no texto que nós lemos, ele responde com um sonoro sim, vale tempo. Então, diante disso, eu quero falar de 3 verdades que eu encontro aqui neste texto e quero compartilhar com os irmãos neste momento. A primeira verdade, irmãos, é que a palavra de Deus tem origem divina. Você concorda com isso? A palavra de Deus tem origem divina? Tem, né? Não tirei da minha cabeça. É o texto quem diz isso. Verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Quem é que está falando isso? É o profeta Isaías? Sim ou não? Não. Quem está falando é quem? É Deus. É o próprio Deus, o Criador, o Javé. A palavra, ela tem origem divina. Deus está falando a palavra que sair da minha boca. Ou seja, irmão, o que nós aprendemos com isso? Que a Bíblia, ela não é fruto da criatividade humana. A Bíblia, ela procede do próprio Deus. É por isso que ela tem poder. É por isso que ela tem autoridade. É por isso que a Bíblia, ela tem eficácia. Porque a origem, ela está em Deus. A origem é divina. Então, quando nós pregamos fielmente a palavra de Deus, nós estamos falando ao povo de Deus. Nós estamos falando ao povo do Senhor. Como é importante pregarmos a palavra fiel para edificar a igreja, para edificar o povo. Segunda, irmão, segunda verdade que nós encontramos neste texto. A palavra de Deus cumpre os seus propósitos. Cumpre ou não cumpre? É isso que a palavra de Deus nos garante. A palavra de Deus cumpre seus propósitos. Verso 11. Após nós entendermos que a palavra de Deus, ela tem origem no próprio Deus Criador, a segunda verdade que nós entendemos nesse texto é que a palavra de Deus, ela cumpre os seus propósitos. Olha o que diz o texto. Assim não voltará para mim vazia. Deus disse, a palavra que sai da minha boca, a origem é no Senhor, ela não volta vazia. Então a palavra do Senhor, ela vai cumprir os seus propósitos. Às vezes, irmãos, pode acontecer de nós ficarmos um pouco ansiosos quando nós pregamos na igreja, trazemos um visitante, pregamos no nosso seio, no nosso lar, em nossa família, nas tradicionais reuniões familiares, fazemos um culto ao ar livre, pregamos a palavra e às vezes parece que não tem resultado. Tem resultado, irmão. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz que ela não volta vazia. Ela tem resultado. Parece, às vezes, que não é imediato. Mas Deus, ele garante que a sua palavra, ela nunca fracassa. A palavra do Senhor, ela nunca fracassa. A palavra do Senhor converte pecadores. A palavra do Senhor fortalece os santos. A palavra do Senhor consola os aflitos. A palavra do Senhor corrige os desviados. E como nós ficamos felizes, irmãos, por saber que o resultado da palavra que é pregada não pertence a nós. O resultado pertence ao Senhor. Ele é o dono da palavra. Ou seja, a nossa responsabilidade é semear. Nós temos que semear. O resultado é Ele quem vai dar, conforme lhe apraz. Terceira verdade que eu aprendo com esse texto é que a palavra de Deus alcança mais longe do que imaginamos. É um investimento para curto prazo? É um investimento para longo prazo? Sim. Essa verdade que nós encontramos no texto, ela também nos fortalece. Porque a palavra, ela alcança, ela sempre alcançará
muito mais longe do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. Aqui está essa verdade, no verso 11. Todas essas verdades estão no verso 11, porque o verso 10 é uma analogia, é uma metáfora, é uma imagem. O profeta Isaías ele traz uma imagem do que representa essa palavra de Deus. Ele diz lá no verso Deus, assim será, porque assim como descem a chuva, ele cita o exemplo da chuva que desce do céu, que cai das nuvens. Ele dá o exemplo das neves, né, nos países que tem neve. Vem aquela neve, derrete, e depois o que faz? Irriga a terra. Não é isso que está escrito no texto? Assim como desce a chuva, a neve dos céus, e para lá não voltam, sem antes cumprir os seus propósitos, sem que primeiro reguem a terra, e fecundem, e façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Então, irmão, Deus manda chuva. O pé de coco que está lá na praia, o pé de coco que está na casa do irmão, da irmã, a plantação de amora que está em algum canto, ela vai ser regada. Deus está cuidando. E essa água ela não vai voltar sem antes cumprir o seu propósito. Essa água ela volta para o céu de novo. Deus manda o sol, faz aquela água evaporar e depois de um tempo chove de novo, mas a água ela cumpre o seu propósito. Essa é a imagem que Deus quer nos apresentar da palavra de Deus. E é tão abençoado, irmãos, os propósitos de Deus se cumprem na vida do semeador. Ele usa aqui a imagem de um homem, do homem do campo, para dar semente ao semeador. Eu refletindo sobre isso aqui, eu lembro das pessoas que trabalham no campo, que plantam cenoura, que plantam beterraba, que plantam chuchu, e as pessoas ficam ali esperando aquela colheita, aí vende aquele alimento para o Ceasa, o alimento para na casa do pastor Valmir, para na casa da irmã Fabiana, e eles não imaginam o que aquele alimento vai abençoar, para onde ele vai ser destinado, vai para outros países. Irmãos, a palavra do Senhor, ela sempre vai se cumprir. É interessante que no verso 10, ele também fala que essa imagem da chuva que cai, que rega a terra e não volta para o céu sem antes cumprir o seu propósito, ele também fala que dá pão ao que come. Como é que pode a chuva cair no solo, regar a terra e botar pão na minha mesa? Existem pessoas que trabalham, que vivem da colheita. E Deus manda chuva e vai nascer a planta e ele vende aquelas hortaliças, aquelas frutas, manga, banana, abacate, e ele recebe dinheiro, ele compra pão e alimenta a sua casa e abençoa a nossa vida. E ele não imagina onde vai chegar essas frutas. Esses dias a irmã Vilma trouxe aqui para a igreja um cacho de banana. Imagino que ela não deve ter ficado todos os dias molhando. Eu também não consigo molhar as plantas que tem lá em casa. Mas foi a benção. Deus mandou água, mandou chuva, que regou, e o cacho de banana da casa dela veio abençoar a nossa igreja. Cada membro da nossa igreja foi alimentado por aquelas bananas. Irmãos, é uma bênção de Deus. Assim é a palavra do Senhor. Ela sempre alcança mais longe do que nós imaginamos. Diz o verso 11, prosperará para aquilo que designei. Então nós vimos a primeira verdade. Qual é? A palavra do Senhor tem origem em Deus. Assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra do Senhor, ela sempre vai se cumprir. Ela sempre vai cumprir seus propósitos, é a segunda verdade. Não voltará para mim vazia. E a terceira verdade, prosperará em tudo aquilo para qual designei. A palavra de Deus alcança mais longe do que imaginamos. Existem as igrejas pequenas. Às vezes o irmão pode pensar, eu faço parte de uma igreja pequena. Irmãos, pode parecer pequena. Se essa igreja fazer parte do que Deus ele tem feito no mundo, essa igreja não imagina até onde vai os frutos. Nós temos aí juntas missionárias, o Prega a Palavra é uma junta missionária, Missões Nacionais é uma junta missionária, nós podemos fazer missões mundiais, fazer missões, enviar nossa oferta, orar, irmãos. Quando nós participamos do que Deus ele tem feito, a igreja ela rompe o seu espaço geográfico. Não é isso que a União de Homens tem feito aqui na nossa associação? Irmão Marcos aí, todo dia está em algum canto diferente, Saquarema, Araruama, Cabo Frio, Arraial, Búzios, Iguaba, não só em São Pedro da Aldeia, evangelizando. Quando nós participamos da obra que Deus tenha realizado, irmãos, a palavra de Deus prosperará. A palavra de Deus, ela prospera, irmão. Porque Deus, ele designou que assim fosse. Na semana nós oramos pelos pastores, nós oramos pelo trabalho que os pastores têm realizado aqui no Brasil, que o Prega a Palavra tem realizado com os pastores no Brasil. Oramos pelo trabalho que Deus tem realizado através do Prega a Palavra com pastores na América Latina. Oramos pelo que Deus tem realizado em Portugal. Oramos essa semana também pelo que Deus tem realizado na África, em alguns países da África, especiais de língua portuguesa.
A palavra, ela transforma vida. A mesma palavra que nos transformou, a mesma palavra que te transformou, eu não falo isso para a sua glória, mas para que você renda glórias ao Senhor. Imagine sua vida, irmãos. Alguém pregou a palavra de Deus para você. Quando nós lemos texto como esse, a minha palavra, aquilo que sai da minha boca, prosperará naquilo para que a designei. Olha para a sua vida. Renda glória ao Senhor. Alguém pregou para você. A palavra de Deus prosperou na sua vida. E às vezes essa pessoa que pregou para você, você nem sabe onde essa pessoa está mais, mas você fica com aquela gratidão. Alguém pregou para mim, foi o Joãozinho que me abordou na rua, eu estava voltando de um lugar estranho, ele pregou para mim e nem Joãozinho sabe, não imaginava. E está cheio desses testemunhos também na internet, nas redes sociais. Eu estava em casa, alguém bateu na minha porta, pregou o evangelho e depois de um tempo a palavra mudou toda a minha vida, toda a minha história. E essa palavra ela se cumpre. Prosperará para tudo aquilo que a designei. O dia do movimento da palavra, ele está terminando, ele se encerrará na noite deste dia, mas o nosso compromisso com a palavra de Deus, ela não se encerra hoje. Ela vai perdurar e nós iremos continuar avançando na centralidade das Escrituras, na pregação fiel da palavra de Deus, porque a palavra de Deus não volta vazia. Se a palavra de Deus não volta vazia, vale a pena pregar. Se a palavra de Deus não volta vazia, vale a pena defendê-la. Se a palavra de Deus não volta vazia, vale a pena ensiná-la. Se a palavra de Deus não volta vazia, vale a pena orar para que a palavra alcance mais e mais pessoas. Se a palavra de Deus não volta vazia, vale a pena investir na vida daqueles que pregam a palavra. Que Deus esteja nos abençoando. A nossa igreja termina essa semana com a mesma convicção que tem o profeta, ou que tinha o profeta Isaías. A palavra de Deus nunca falhou, a palavra de Deus nunca falhará e a palavra de Deus nunca voltará vazia. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe. Nós iremos passar agora um vídeo onde o diretor executivo do Prega a Palavra, pastor Jeremiah Davidson, estará falando sobre essa conclusão do dia do movimento da palavra, que se encerra hoje. Pode soltar o vídeo aí, meu irmão, por favor. Na semana passada, refletimos sobre a importância da palavra de Deus na vida da igreja e sobre a necessidade de pregadores preparados para proclamá-la com fidelidade. Mas como esse movimento acontece na prática? A missão do Prega a Palavra é simples e profunda: promover o movimento fiel da Palavra de Deus, de todo o púlpito, através de toda a igreja, até toda a nação. Mas você sabe como isso acontece? Grupos de 10 a 30 pastores se reúnem durante 2 dias e meio, 2 vezes por ano, ao longo de 4 anos. Em cada encontro, eles estudam profundamente um livro da Bíblia. Juntos, refinam suas habilidades na interpretação das Escrituras, são confrontados pela mensagem do texto bíblico e desenvolvem suas habilidades na pregação. Tudo é muito simples e muito prático. Ao longo desse processo, forma-se também uma profunda amizade, parceria em torno da palavra de Deus. Pastores caminhando juntos, cada um afiando seu irmão, colega no ministério. Hoje, mais de 5.000 pastores já passaram por esse treinamento, em todas as regiões do Brasil e também em países como Cuba, Venezuela, Angola, Moçambique e Portugal. E cada pastor retorna para servir sua igreja com uma renovada confiança na palavra de Deus. Esse reencontro profundo com as Escrituras tem transformado pastores, renovado suas famílias e alimentado igrejas inteiras com a verdade da palavra. Alguns dos pastores que concluem o treinamento tornam-se também professores do programa, multiplicando o investimento em novos grupos de 10 a 30 líderes. Estamos vendo essa multiplicação acontecer em grandes capitais, em comunidades indígenas e ribeirinhas, e em regiões onde ainda há pouca presença de igrejas saudáveis. O movimento também continua crescendo na região sul do Brasil, onde existem centenas de municípios sem igrejas saudáveis estabelecidas. E Deus também tem aberto portas além do Brasil. Neste ano, celebramos com gratidão o início do treinamento no Chile, em Guiné-Bissau e no sul de Angola. Seguimos orando para que nos próximos 5 anos o treinamento esteja presente em todos os países da América Latina, em todos os países de língua portuguesa. Se você e sua igreja já caminham conosco nesse movimento, queremos expressar nossa profunda gratidão a Deus
pelo seu investimento e parceria. Mas hoje queremos convidar você a dar mais um passo. Ao investir no movimento Pregue a Palavra, você ajuda a treinar pastores que alimentarão igrejas inteiras com a Palavra de Deus. Pastores preparados para abrir as Escrituras com fidelidade, igrejas alimentadas pela verdade do Evangelho, vidas sendo transformadas pela Palavra de Deus. Junte-se a nós nesse movimento, para que a Palavra de Deus continue ecoando de todo o púlpito, através de toda a igreja, até toda a nação. Olá, queridos irmãos. Eu sou o Tiago Feitosa, sou missionário juntamente com a minha família, aqui na Missão Seara, no Amazonas, e eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do impacto que o Ministério Pregue a Palavra tem causado na minha vida e também no meu ministério, através do curso de pregação expositiva que estou fazendo. Antes de ingressar nesse curso, eu tinha muita dificuldade de montar uma pregação expositiva, principalmente nas áreas de encontrar a grande ideia e o contexto da passagem, como esse contexto se ligava a toda a Bíblia. Mas depois de entrar no curso e estar há 2 anos fazendo esse curso, as ferramentas que nos são oferecidas para aprender têm facilitado muito na hora de encontrar a grande ideia, na hora de encontrar o contexto maior da passagem. Isso tem abençoado muito a minha vida e o meu ministério, assim como o meu estudo pessoal, o meu ensino na minha família, através da ferramenta que são oferecidas para a gente no curso. Eu incentivo você, pastor, líder de ministério, a ingressar nesse curso que vai fazer grande diferença na sua vida. Abraços. Olá, irmãos. Meu nome é Ricardo. Só partilhar com vocês um pouco do que tem sido o impacto do Pregue a Palavra. Primeiro, na minha vida, tenho sido desafiado, lapidado e aprendido como posso entender melhor a Bíblia, aplicando primeiro para a minha própria vida e família. E o mais importante também, a igreja tem se beneficiado muito disso, porque já recebe pregações mais saudáveis, boas, a interpretação, a explicação e a aplicação da palavra de Deus tem sido muito boa e o Pregue a Palavra tem cooperado muito nisso. Então, agradecer a Deus por essa frente que tem nos apoiado nesse sentido e estamos abertos para o que vier. Deus abençoe. Obrigado.